Deus seja louvado. Acesse sua Bíblia. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, do versículo 9 ao 18. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 18. O tema de nossa mensagem essa manhã: reestruturando a vida quando em prisão. Paulo escreve essa carta, a segunda carta a Timóteo, em prisão. E quando tratando de prisão, a gente fica pensando na nossa quarentena nesse período desses últimos 2, 3 meses, em que pessoas têm ficado aflitas, sentimentos têm se desencontrado, de esposa, filho, porque agora tem que conviver quase 24 horas em seus dilemas pessoais, mas que se torna comunitário. Mas de dentro da prisão, como reestruturar a vida. Eu acredito que Paulo nos dá uma lição inspirada pelo Espírito Santo quando escreve esse a Timóteo, relatando e colocando seus sentimentos a partir de uma prisão. Mas que revela que mesmo na prisão existe a condição de se reestruturar e viver. Principalmente porque Jesus nos deu vida em abundância. Reestruturando a vida quando em prisão. Como? Primeiro, lembrando que você acessou a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 9 e 18. Vamos fazer a leitura pouco a pouco e analisando cada parte dessa leitura. Versículo 9 e 10. Como reestruturar? Primeiro, compreendendo que a vida segue para os demais, para as demais pessoas, e que o desapego é uma realidade. Versículo 9 e 10. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Damácia. Interessante isso. Quando nos colocamos numa situação de solidão, e prisão é espaço de solidão, começamos a contabilizar os desapegos. É como se quiséssemos que todos estivessem presos conosco, passando pela mesma solidão, pelo mesmo conflito. Ou seja, se não compartilhar conosco o que estamos vivendo, sofremos, entramos em pânico em relação aos nossos sentimentos. Mas compreenda, a prisão é sua, a vida dos outros seguem, e os desapegos fazem parte da vida. Tem dia de festa, tem dia de encontro, tem dia de casa cheia, mas tem dia que é só você. Nesse período que nós estamos vivendo de quarentena, de prisões, de limitações, restabeleça a sua vida. Saiba que as demais pessoas têm seus caminhos e que os desapegos são necessários. Nem todo mundo ficará na sua cela, porque é a sua prisão, é o seu momento, é o seu conflito. E as pessoas se separam de nós por diversos motivos. Como Paulo diz, um se desviou do caminho, o outro foi em missão, 2 foram em missão. Segundo, você reestrutura a vida em prisão
entendendo que no relacionamento, menos é mais. Mas, ao mesmo tempo, o coração deve estar aberto para novas ajudas. Versículo 11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e trazei-o, pois me é útil para o ministério. A pessoa se vê, às vezes, com uma única amizade e a faz sofrer. Entenda, os 7 bilhões de pessoas do mundo não será seu amigo ou não estará em contato com você. Os relacionamentos humanos são limitadíssimos e poucos. Mas uma pessoa pode ser o mais da sua vida. Entretanto, você não deve simplesmente fechar o coração, porque as demais pessoas lhe abandonaram, então fechar o coração para viver uma única amizade. Lucas está com Paulo. Que grandeza. Uma coisa que as pessoas devem compreender: existem conhecidos, amigos e irmãos. 3 categorias de pessoas diferentes. Às vezes, tem pessoas vivendo relacionamentos como se fosse com um amigo. E por mais próxima que essa pessoa seja, é somente um conhecido. E quando existe desapego, ela fica sofrendo e perguntando por quê aquele amigo a abandonou. Porque era somente um conhecido e não um amigo. Se o teu coração diz que você só tem uma pessoa hoje que pode contar, louve a Deus. Descanse o coração e não deixe brotar nenhum ressentimento. E, ao mesmo tempo, abra esse coração, porque é possível novas pessoas entrar na sua vida e novas pessoas fazerem com que a sua vida seja uma grande expressão da graça divina. Reestruture sua vida. Terceiro, você reestrutura sua vida quando em prisão, em privação, assim como Paulo, não privatizando o outro. Deixe-o seguir seu caminho. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Incrível. Se parecia que ele estava reclamando porque havia um abandono, as pessoas não estavam próximo dele, quando parece que ele era carente de presença, a presença é enviada. Por quê? Porque nós não devemos privatizar o outro. Tem pai que privatiza o filho, mãe que privatiza o filho, não deixa seguir o caminho. Ore a Deus e libere. Paulo, com certeza, orou a Deus e liberou Tíquico em missão. Deveria ter dito: não, eu preciso de você aqui, sem você o que será de mim? Sem Deus, o que será de nós? Não privatize o outro, para que você possa reestruturar a sua vida. Quarto, você reestruturou a sua vida vivendo com criatividade na prisão. O versículo 13: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Que coisa é essa? Não estou entendendo. Esse homem está preso e está pensando em livros. Sim. O que fazer em prisão? Lamentar? Vivenciar todas as comoções emocionais?
encher o coração de amargura. Não. A prisão se torna uma biblioteca para Paulo. Traz meus livros. Eu quero ler, eu quero me informar, eu quero continuar vivendo aquilo que eu sempre fiz e gosto de fazer. Me educar, me culturar. Quantos livros você já leu nesse período? Quantos quadros já pintou? Ou somente senta no sofá e deixa a vida passar e o coração se enchendo de angústias do passado? Criatividade na prisão. Porque a vida em abundância que Cristo nos deu é vida capaz de tornar qualquer espaço em espaço abençoador e criativo. Por isso, Paulo diz: traz os meus pergaminhos, os meus livros, os meus pergaminhos, aquilo que é especial para mim, porque eu estou em prisão, mas a vida continua, e ela tem que continuar de forma criativa. E assim, em prisão, ele reestrutura sua vida, suas convicções, suas emoções, de forma que a prisão não é um lugar onde existe a negação de si, mas a afirmação de si e a reafirmação da vida em abundância que Cristo nos dá. Como reestruturar a vida quando em prisão? Quinto, sabendo que nessa vida tem pessoas más e que nos faz maldade. E o que fazer? Simplesmente entregue essa causa nas mãos do Senhor. Diz o texto bíblico, versículo 14: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Isso mesmo. Você não pode ser o vingador. Tire o ódio do coração, o rancor, o ressentimento. Esse não é o caminho. Fizeram mal à sua vida. Diz ao Senhor: Deus, eu entrego essa causa em tuas mãos e livro o meu coração de ser um coração vingador, porque a vingança pertence a ti, Senhor Deus, e não a mim. Quando você se libera dessa condição de vingador, você libera o seu coração para a felicidade, para se livrar de qualquer ressentimento e para que a vida em abundância faça parte de você e encha a sua prisão de liberdade. Por isso que Deus deu pagamento a todo aquele que lhe fez o mal. Deus, você não vai pagar. Você não vai, de forma alguma, tomar o lugar de Deus. Entrega ao Senhor e vá viver livre, em paz. E fulano, Deus seja o pagamento dele. Deus lhe deu o pagamento dele. Mas você só vai fazer isso para o meu bem. Eu não coloco ressentimento e rancor no meu coração. Coloco tudo na conta do Senhor. Louvado seja Deus por tamanha atitude de Paulo, que reestrutura a sua vida. Louvado seja Deus, se cada um de nós assumirmos essa condição. Deus é o vingador. Livre estou. E, entendendo, reestrutura a vida, entendendo que tem momentos
que é você e você. Queremos que o outro nos defenda, esteja conosco, tudo, e ninguém aparece. Porque são maus? Porque não gosta de nós? Porque nos abandonou? Qual o motivo? Não tem motivo. Não procure motivo. O versículo 16, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram, que isso não lhes seja posto em conta. Glória a Deus. Glória a Deus por essa grandeza de Paulo. E que deve ser a nossa grandeza. Reestruturamos a vida quando, em momento que nos sentimos só, porque é o nosso momento. Jesus foi levado para ser tentado, foi sozinho. Foi para a cruz sozinho. Tem momentos que estamos sozinhos. E às vezes até aquelas pessoas que contamos não nos é favorável. Fazer o quê? Deixa comigo. Ela me paga, ele me paga. Isso não é coisa de cristão. Por quê? Porque o que o Espírito Santo quer trabalhar na nossa vida, nessa reestruturação da alma e da vida, é que é o seu momento, é com você mesmo, e parece que Deus mesmo faz com que todos saiam para que você vivencie esse momento, e o outro, que você tenha no coração o sentimento de que não seja posto, se foi feito por maldade, na conta dele. Eu não sei se foi por maldade que a pessoa não me ajudou. Naquele momento que eu fiquei só e e olhei na lista e liguei para alguns e conversei com alguns e ninguém se prontificou a estar comigo, a me ajudar. Não sei se foi por maldade, mas se foi, Deus, não coloque na conta dele. Que cristianismo maravilhoso Paulo nos ensina. Que cristianismo grandioso, que altitude de Deus nos nossos sentimentos quando nós tomamos essa atitude. Eu não sei se foi por maldade, mas se foi, Deus, não coloque na conta dele. Porque, na verdade, era a minha causa, era o meu caminho, era o meu momento, era a minha luta, era a minha prisão. Isso mesmo. Isso mesmo. E, por fim, você reestrutura a vida quando acredita que em todo tempo Deus lhe assiste, Deus não lhe abandona, Deus é sua providência, Deus finalmente é quem coloca o ponto final na história. Não são os homens, não são nossas intenções, não é o curso da história como algo aleatória, mas é Deus. E a conclusão de Paulo é: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Que coisa boa, que realidade cristã maravilhosa é quando o crente olha e percebe a mão do Senhor em tudo. E ele, sem rancor, sem amargura, coração livre, porque compreendeu que em sua reestruturação das emoções e da vida, pessoas passam, pessoas chegam, pessoas são mais, são boas, estão conosco ou estão ausentes, nos traem, mas em tudo, Deus é fiel e está conosco todos os dias. E quando a boca do leão se abre, quando a boca do problema se abre, quando a porta da prisão se abre, ele é
poderoso para nos livrar. Paulo conclui, versículo 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o reino, seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. É isso mesmo. O Senhor livrará o crente de toda obra maligna. O Senhor levará o crente salvo para o reino da sua glória. A Deus a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Sim, é momento de reestruturar a vida, de forma que ela não seja vivida com ressentimento, rancor, ódio, amargura, sobre as garras da solidão, mas que, assim como Paulo, haja criatividade. Leia um livro, comece a pintar um quadro, faça grupos de lives para ler poesia, escreva. Quantas crônicas você já escreveu, quantas meditações, músicas cantadas, quantas você já aprendeu? Vida em abundância é a superação, como Paulo superou de tudo isso. Tudo isso. Deus seja louvado, porque nos ensina a superar e restabelecer a vida. Deus seja louvado, porque o seu Santo Espírito nos dirige o coração nesta manhã, para que, como Paulo, a prisão, a limitação que vivemos, hoje ou em qualquer momento, não seja um caminho de morte, mas um caminho de vida, de confirmação de Deus na nossa vida como Senhor soberano, Pai da nossa existência, e de Jesus como o único e suficiente Salvador. Que a bênção do Todo-Poderoso seja com vocês. Que sua vida reestruturada louve a Deus em espírito e em verdade. Que o testemunho dessa vida reestruturada faça o outro glorificar a Deus por ver em você as boas obras de compreender as pessoas, seus sentimentos e colocar tudo na mão de Deus, porque a Ele pertence todas as coisas. Dele esperamos todo bem, porque até o mal Ele pode tornar em bem para nos ajudar por Cristo. Amém. Vamos orar. Pai, com luz no nosso coração, recebemos a Tua palavra. E queremos aquela grandeza de Paulo, em prisão, mas totalmente lúcido do cristianismo que vivia. E colocando esse cristianismo mais intenso, mais belo, mais poderoso, para destruir toda a força do mal, do rancor, do ódio, do ressentimento. E fazendo com que a vida em abundância, em Jesus, brotasse ali dentro, de forma que foi testemunho. E Ele mesmo diz, evangelizou o mundo a partir da prisão, porque não se deixou enganar pela comoção do momento, mas reestruturou tudo nele, através do poder do seu Santo Espírito. E recebemos esse testemunho de Paulo, com luz no nosso coração, pelo Espírito. E havendo compreensão do nosso entendimento, também dispomos a reestruturar nossa vida e pedimos a Tua ajuda para esse caminho. Por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.